Olá, tudo bem? Dando continuidade então no vídeo que o Vitor começou anteriormente, falando um pouquinho da nossa profissão. Hoje eu vou falar um pouquinho do meu lado. Então, como foi? Quando realmente a gente teve a confirmação do visto, a decisão de realmente virmos para cá, eu pensei, bom, eu sou farmacêutica, trabalho numa indústria farmacêutica, eu trabalhava lá no Brasil numa indústria farmacêutica, especificamente eu trabalho com pesquisa clínica. Resumindo, é uma área que parte do trabalho é devotada para o desenvolvimento de novos medicamentos. E aí eu pensei, bom, essa profissão, a atividade que eu exerço, ela existe em todo mundo. Então, claro, eu vou tentar me aplicar para as vagas na Austrália. E eu fiz o mesmo caminho do Vitor. Via LinkedIn, eu comecei a pesquisar pelas palavras-chave e eu achei realmente muitas oportunidades. Mas acontece que como a gente ia ficar situado, morando, né, na verdade, baseado aqui em Adelaide, a maioria das vagas era destinada para o escritório de Sydney ou de Melbourne. E aí eu pensei, bom, como que eu vou fazer? Será que eu tenho alguma oportunidade de conseguir um trabalho para trabalhar de casa para esses escritórios? Em paralelo a isso, claro, eu tive uma conversa muito honesta com o meu atual chefe no Brasil e contei para ele todo o processo que a gente estava passando, as nossas decisões, e ele super me apoiou, falou que ia tentar alguma posição dentro da própria empresa que eu já estava trabalhando. Bom, paralelo a isso, eu comecei a me aplicar algumas vagas no LinkedIn. Realmente tinha muita vaga, muita vaga. A maior parte das vagas realmente era destinada para trabalhar no escritório. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada. E claro, eu comecei a pensar em plano B, plano C, plano D. Quando tudo isso começou, esse processo todo começou, eu recebi uma proposta de entrevista aqui em Adelaide. Então, quando eu vim para cá de férias, que eu fiquei com o Vitor aqui, eu ainda estava no Brasil, morando no Brasil, mas eu vim para cá e passei com ele um mês aqui. Eu fiz uma entrevista aqui para uma empresa local, bem interessante a proposta. Nesse tempo que eu tive aqui, pensando um pouquinho daí dos desafios, né? Quando realmente eu cheguei aqui, eu me deparei com a língua, o sotaque das pessoas, dos australianos, é um pouquinho diferente do que a gente costuma aprender nas escolas no Brasil ou qualquer outra escola, que é o inglês americano. Mas hoje está se tornando uma coisa mais natural. Então, quando eu estava aqui nesse período que eu comecei a prestar entrevista, a primeira coisa que eu fiz foi, o período que eu estava aqui de férias, eu fiz um curso intensivo de inglês numa escola daqui para começar a interagir melhor, a lidar melhor com a língua. Eu percebi que era possível, entendeu? Por mais realmente difícil, é muito difícil, não tem como negar. Vários obstáculos, vários, né, desafios interessantes, mas estando aqui e tendo contato com as pessoas daqui, com os entrevistadores, eu comecei a ficar mais confortável. Quando eu voltei para o Brasil de férias, que eu viria para cá já em agosto, isso foi em julho, eu viria para cá em agosto, tive a oportunidade de fazer uma entrevista dentro da própria empresa que eu já trabalhava no Brasil para uma vaga terceira aqui na Austrália. E eu fiz essa entrevista com as pessoas daqui da Austrália, com o escritório baseado em Sydney, e foi muito produtivo, porque a vaga que estava aberta, que era uma vaga que eu já estava trabalhando, era a mesma posição praticamente que eu já estava trabalhando no Brasil, com um desafio muito grande, porque eu estaria dentro de uma empresa que eu já conhecia, com os processos que eu já conhecia, no entanto fazendo coisas diferentes na mesma função. É porque os projetos, quando eu falo coisas diferentes, é porque o tipo de projeto muda, é um projeto mais voltado para desenvolvimento internacional do que fomento local. Então isso foi muito legal, porque era uma oportunidade única. Durante o processo seletivo, eu estudei, durante as entrevistas eu fiz script para mim pensar no que eu ia falar, realmente eu me preparava para as entrevistas e acabou dando certo. Eu ainda tinha a oportunidade aqui de Adelaide, mas deu certo na empresa que eu estava, então, na verdade, o que aconteceu? Eu fui demitida no Brasil e fui contratada por uma empresa terceira para trabalhar na mesma empresa que eu trabalhava no Brasil. Isso foi assim, realmente, eu me considero uma pessoa extremamente de sorte. Eu sei que é muito raro isso acontecer, mas foi muito legal para mim. E hoje eu estou trabalhando nessa empresa, eu comecei lá 3 de setembro, então aí eu já estou indo para 2 meses na empresa. É muito engraçado porque quando a gente compara, né, pegando como que a gente faz no Brasil, né, a mesma empresa, mesmo procedimento, mesma metodologia, mas quando você muda de país é outra cultura, é muito interessante, parece que é outra empresa. E eu tô aprendendo. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês também é que o fato de eu ser esposa do Vitor e eu ter o visto de partner
contou muito nas entrevistas que eu fiz, tanto na empresa local quanto na empresa que eu estou atualmente trabalhando. Foi fundamental já ter o visto, porque realmente se eu não tivesse o visto de partner ia ser muito mais complicado, acredito eu. Todas as vezes que eu me apliquei a uma vaga e alguém do LinkedIn entrava em contato comigo, essa era uma pergunta crucial. Então sim, realmente o fato de ter o visto de partner foi fundamental para que eu conseguisse uma recolocação no mercado rapidamente. Bom, agora a gente já está no segundo festival do dia, a gente está no Festival da Lanterna, que está acontecendo aqui em Adelaide. Isso é uma coisa que eu gostaria também de trazer para vocês, que assim que eu comecei a trabalhar aqui, como eu tinha comentado anteriormente, a questão cultural, né? Existe um equilíbrio muito grande aqui na Austrália. Estou falando por Adelaide, mas pela empresa que eu estou trabalhando atualmente, eu percebo isso também na do Vitor, que existe um equilíbrio muito grande quando você coloca as horas destinadas para o trabalho e para você estar com a família, para você ter um momento para o esporte. Você consegue dividir muito bem o seu tempo durante o dia e empregar ele tanto para sua família como para o seu bem-estar quanto no seu trabalho. E mesmo dentro do trabalho existe uma preocupação muito grande de você estar bem com as atividades que você está fazendo. Isso é uma coisa que já vem da cultura da empresa que eu trabalho, mas aqui eu vejo que também é bem exacerbado, é bem interessante isso. Eu gostaria de aproveitar esse vídeo também para compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o que eu faço, porque não é uma parte da minha profissão muito conhecida. Dentro da indústria farmacêutica a gente tem várias áreas de atuações, né? Então a gente tem o pessoal que trabalha lá na planta da fábrica, o pessoal do administrativo. Como farmacêutico você pode trabalhar em análises clínicas, você pode trabalhar numa drogaria, você pode trabalhar, como eu falei, na própria indústria farmacêutica. E especificamente para pesquisa clínica é muito interessante porque não é tão difundido esse lado da profissão. E é muito interessante porque você trabalha com desenvolvimento, diretamente envolvido no desenvolvimento de novas drogas. Você está ali junto com o investigador clínico, seguindo um protocolo, muitas vezes são protocolos globais, para o desenvolvimento de medicamento, onde está sendo avaliada a segurança e eficácia do medicamento, de um novo medicamento para novas doenças que vêm aparecendo. Então, assim, é uma área bem interessante. E nessa área, o que eu faço? Eu sou gerente de projetos. Como gerente de projeto, eu sou responsável por estar à frente e garantir a qualidade do dado que é coletado do centro de pesquisa através dos médicos, os dados dos pacientes. Eu também sou responsável por gerenciar o estudo em relação ao suplemento clínico, a monitoramento dos dados, a garantir que o protocolo está sendo realmente seguido. Então, assim, é uma área não tão divulgada como a pesquisa clínica, mas é de suma importância dentro do ramo farmacêutico. E o que eu poderia dizer para vocês, comparando o que eu vivia no Brasil com o que eu vivo aqui na Austrália, né? O protocolo é o mesmo, como eu falei, o protocolo que está sendo feito aqui na Austrália é feito no Brasil. Os processos da empresa é o mesmo, é bem interessante isso, porque você vê o protocolo sendo realizado da mesma forma, só que tem as particularidades culturais que nem eu falei para vocês. Então, assim, aqui na Austrália, o que eu percebo as pessoas têm um ritmo de trabalho. No Brasil, eu percebo que o ritmo do Brasil, na verdade, é muito mais acelerado do que na Austrália. Não é que na Austrália é mais devagar, na verdade, eu acho que aqui é normal, né? No Brasil, a gente tem um ritmo muito louco, muito desesperado de trabalhar. E aqui eu vejo que as coisas são mais encaixadas, mais administradas, como eu falei, conciliando com o estilo de vida. Então, assim, é bem interessante ver isso e é uma experiência que eu acho que todo mundo tinha que ter. Você estar fora do seu país para você valorizar e assim também aprender a criticar o que está lá no Brasil. Então, assim, é muito interessante ter essa visão.